para que fique a tua bênção seja abençoado por ti e povos pura e a perfeição não faça mais sofrer. E todos que a palavra, deixe-me orar. Meu pai orar. Obrigado, filho. Pai, em nome de Jesus, eu continuo a oração aqui, Pai, pedindo por todos que estão aqui, que o Senhor nos fortaleça, porque a luta é grande, Pai. A gente vai passar por tribulações, animados e contentes por passar por elas e para lutar pelo Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos dá sabedoria, Pai, compreensão da Tua palavra, que a gente viva os Teus caminhos nas Tuas veredas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema de hoje é por que usamos somente a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Esses temas que eu tenho pensado, eu creio que são importantes, principalmente para nós, né, que viemos de outro tipo, modelo de igreja, né, onde não só se usam várias versões, como se estimula o uso de diversas versões, né. E por que a gente canta os louvores tradicionais? Por que a gente procura a Bíblia Almeida Corrigida Fiel e outras coisas mais? Eu creio que seja importante para nos dar a base para a gente poder aí sim evangelizar e começar a fazer a obra de Deus, entendendo o nosso papel como igreja, o nosso papel como membros de uma igreja batista tradicional e o que a gente tem que fazer. Então, por isso, esse tema eu acho fundamental, importante. Por que então a Bíblia? Eu trouxe duas Bíblias aqui hoje. Eu trouxe a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, eu trouxe uma NVI, vou fazer uma comparação de algumas coisas. Mas por que a gente escolhe essa Bíblia e não essa? Qual a diferença de uma para outra? Existe hoje uma demanda, no meu entender, uma demanda que ela é social, uma demanda nas igrejas também, que é cada vez maior, uma demanda do sobrenatural, né? As pessoas desejam o sobrenatural, buscam o sobrenatural, elas querem ouvir a voz de Deus, elas querem se sentir arrepiadas, elas querem falar em línguas, elas querem todo tipo de experiência que muitas vezes são mais emocionais do que necessariamente espirituais. E existe essa demanda. E essa demanda ela vai nos colocando num estado de carência espiritual constante. A gente está sempre em busca de novidade, o louvor do momento, o músico do momento, sempre em busca disso. Essa carência, ela vai se manifestando em todas as áreas de nossa vida, inclusive na Bíblia. Enfim, vai inclusive na Bíblia. A Bíblia passa a ser, então, um objeto de um mercado que busca atender a uma demanda, certo? E como sendo um objeto de um mercado que busca atender uma demanda, existem várias demandas. Então você vai encontrar uma Bíblia da mulher, uma Bíblia para criança, uma Bíblia adolescente, uma Bíblia para todo tipo de coisa, um tipo de tradução diferente, linguagem diferente, enfim, ilustrada, não ilustrada. Por que a gente escolhe uma específica? De onde definir? E por causa da infinidade de versões e da constante e crescente demanda por novidade, surge então esse conceito de que, de fato, existiria muita coisa oculta na Bíblia, que nem tudo está claro. Você só vai entender a mensagem da Bíblia se você fizer um estudo envolvendo várias versões, o que os tradutores entenderam, se eu souber o grego, se souber o hebraico. Se você não tiver essas qualidades, você não consegue então interpretar a Bíblia. Vamos abrir nossas Bíblias então aí no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, de trás para frente, né, você vai ter lá Apocalipse, Judas, aí os três, João e 2 Pedro. Logo no finalzinho da sua Bíblia. 2 Pedro 1, nós vamos ler o 17 ao 19. 2 Pedro 1, do 17 ao 19. Amém? Todos se encontraram? Amém. Traz para frente, Apocalipse, Judas, terceira, segunda, 1 João, depois
definitivamente 2 Pedro. Tá mais pra frente. Muito bem, deixa já a Bíblia aberta, nós vamos voltar aí, né? Vamos passear um pouco pela Bíblia. Então, o versículo 17 diz assim, perdão, 1,17, né? Eu estou no 1 Pedro aí, já está tudo errado. 1,17 diz assim, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido, E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O Senhor abençoe a leitura dessa palavra. E nós temos aqui Pedro, então, fazendo um relato de um evento que de fato ele vivenciou, né? Ele está relatando no Monte da Transfiguração, quando Deus diz que Jesus é o Filho amado em quem ele tem se comprazido. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele, Pedro, ouviu literalmente a voz de Deus. Não bastasse ele ter convivido com Jesus, não bastasse ele ter andado sobre as águas, ele ainda viveu essa experiência de ouvir a voz de Deus literalmente nos seus ouvidos. Mas mesmo ele tendo ouvido a voz de Deus, mesmo ele vivendo essa experiência que muitos de nós cristãos vivemos buscando, ele confirma essa experiência ao dizer que ele retém muito firme a palavra dos profetas, ou seja, a Bíblia. Como que ele sabe que aquilo é de fato a voz de Deus? Porque ele retém muito firme a palavra dos profetas. Havia uma profecia de que aquilo ali aconteceria, e por causa disso, ele sabe, não, isso vem de Deus. Ele sabe que ele como ser humano, a carne dele, pode ver anjos, pode chorar no culto, ele pode ter experiências poderosas, mas nada disso pode necessariamente ser oriundo de Deus. E como você identifica o que é e o que não é de Deus? Retendo muito firme a palavra de Deus, que é confirmado pela palavra de Deus. E foi isso que ele fez. E o que isso tem a ver com a Bíblia Almeida Corrigida Fiel? De cara, eu gostaria de dizer que eu acredito piamente que a Bíblia que a gente usa, Almeida Corrigida Fiel, é a palavra de Deus traduzida, inspirada, preservada por Deus na nossa língua portuguesa. Eu acredito nisso. Não somente isso, mas também que ela é a única, que as outras não são. E por quê? A gente vai chegar lá. Primeiro, vamos ler o versículo 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, por que ele confia mais na profecia do que no ouvido dele e ouvir a voz de Deus? Porque a profecia, a Bíblia, foi dita, conforme diz aqui, por homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro inspirado por Deus através da obra do Espírito Santo. Antes da Bíblia ser escrita, então, homens santos falaram. 2 Timóteo, pedi para vocês chegarem lá, 2 Timóteo 3,16. Então você está em 2 Pedro, você vai voltando, você vai passar Tiago, Hebreus, Filemão, você vai pular, talvez seja muito pequenininho, e Tito, aí 2 Timóteo. Se você chegar em Efésios, como eu, você passou. 3,16. Timóteo 3,16. Presta atenção. Amém? 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a Bíblia
toda a Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. Eu vou pedir para vocês irem lá em Atos 1,16. Atos 1,16. Eu vou dar um pulinho aqui em Êxodo rapidamente, vou ler um versículo. Enquanto vocês estão indo para Atos 1,16, eu vou ler aqui Êxodo 20, que diz assim, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo. Então a gente vê que Deus falou essas palavras. De Atos 1,16, Mateus, Marcos, Lucas, depois João, Atos. Atos 1,16, amém? Então vamos lá. Estou chegando também, por último. 1,16 vai dizer assim, ó. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então o que ele está dizendo aqui? Que o Espírito Santo falou pela boca de Davi, né? Não é isso? 16? Porque, né? Convinha que toda a Escritura predisse pelo Espírito, então o Espírito Santo falou pela boca de Davi. E é nisso que nós cremos. A doutrina, então, da inspiração da Bíblia, ela é o que? O Espírito Santo usou homens de Deus que falaram essas palavras. E eventualmente foram escritas. Algumas foram escritas pelos mesmos homens, outras foram escritas por outros, mas antes elas foram faladas. A Bíblia é a palavra de Deus porque o Senhor falou essas palavras através da inspiração do Espírito Santo. Agora vamos lá em Salmos. O livro de Salmos é o livro no meio da Bíblia. Abriu, ou você vai cair em Provérbios, ou Jó, ou Salmos. Abriu no meio, né? Salmos, aí, capítulo 12, perdão. Salmos 12, versículo 6. Salmos 12, versículo 6, já pode deixar aberto aí mesmo. E vai dizer o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela é pura. E o que é puro? Puro é aquilo que não pode ser corrompido, é aquilo que não pode ser sujo, é aquilo que não pode ser alterado. Senão ela vai deixar de ser puro. Se for contaminado, não é mais puro. Então a palavra de Deus, ela é pura. E como a palavra de Deus acaba escrita? Tem muitos exemplos disso na própria Bíblia. Nós vamos ver um, Jeremias. Deixa o dedo aí em Salmos que a gente vai voltar. Deixa aqui, ó. A gente vai lá em Jeremias 36. Seguindo adiante, é Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. 36. Jeremias 36, versículo 4. Amém? Amém. Diz assim: então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. Então as palavras do Senhor saíram da boca de Jeremias e nesse caso Baruque escreveu as palavras de Jeremias. Muito bem. Agora voltando lá para Salmos 12, você deixou seu dedo lá, a gente vai ler o versículo 7, que diz o seguinte: tu, falando de Deus, né? Os guardarás, Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Então nós estamos tratando aqui da doutrina da inspiração. Homens santos de Deus falaram. Mas além disso, existe uma outra doutrina, que é da preservação da Bíblia, ou seja, a preservação da Bíblia ao longo dos séculos, daquela geração lá, do salmista, até todas as gerações para sempre. De quem é o trabalho de preservar, segundo o texto? De Deus. O trabalho é meu? Não, é um trabalho de Deus. Tu os guardarás, Senhor, desta geração para sempre. Por isso, a Bíblia é o livro mais atacado, destruído, queimado ao longo da história.
e ainda assim ela continua preservada, sendo o livro mais vendido do mundo, porque o trabalho de preservar a Bíblia não pertence a nós humanos, ele é o trabalho de Deus. Hoje, nós acreditamos na doutrina da inspiração, as pessoas, os pastores, todo mundo acredita na doutrina da inspiração, mas tem dificuldade em acreditar na doutrina da preservação. Eu já ouvi mais de uma vez pastores que me disseram que nós não temos mais hoje a palavra de Deus literal como ela tem, que ela se perdeu no caminho, que foi corrompida, que a gente não tem os originais, que só tem copistas e que foram copiando e que se perdeu, enfim. É uma cultura, para eles, Deus, como eu ouvi um exemplo numa pregação, Deus pode usar homens para escrever a palavra de Deus, mas Deus não pode usar homens para preservar a palavra de Deus. Eu acredito na inspiração. Deus usou a boca de Davi, Deus usou a boca de Moisés, de Pedro, enfim. Mas Deus não pode usar outros homens santos ao longo da história para preservar a palavra de Deus. E por causa disso, a cada novo achado arqueológico se altera um pouquinho a palavra de Deus. Como se a palavra de Deus estivesse enterrada em algum canto e um arqueólogo achou, agora eu tenho a verdadeira mensagem. É uma carência que vai sendo cada vez mais exacerbada. Se o trabalho de preservar a Bíblia, a palavra de Deus, pertence ao próprio Deus, será que Deus teria falhado nisso? Acredito nisso. Deus preservou e vem preservando a sua palavra daquela geração e vai preservar até a eternidade. Isaías 40, vamos lá, Isaías 40, está logo antes de Jeremias, né, que a gente viu. Isaías 40. Isaías capítulo 40, nós vamos ler o versículo 8. Ele vai dizer o seguinte: 40, versículo 8. Amém? Amém. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, nunca vai parar de existir. Pode cair a erva, pode acontecer de tudo, mas a palavra de Deus dura para sempre. Muito bem, então existe a doutrina da inspiração e existe a doutrina da preservação. E aí eu pergunto, será que existem versões da Bíblia que são corrupções da Bíblia? Se existe a palavra de Deus pura, será que existem versões que são corrupções? Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no Novo Testamento, né? Depois dos Evangelhos, vem Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. 2, versículo 17. Muito bem. Então a pergunta é: será que existem versões falsas da Bíblia hoje? Olha o que ele vai dizer lá no versículo 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Então, no tempo de Paulo, existiam muitos que já ganhavam ao falsificar a palavra de Deus. Imagina hoje, certo? Então, se no tempo de Paulo já tinham muitos que falsificavam a palavra de Deus, hoje eu creio que isso não mudou. Existem muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Duas coisas a gente aprende com esse versículo. Uma é que existem muitas versões falsas da palavra de Deus. E a outra é que elas dão lucro. Então, um bom indicador para você saber qual é uma boa e uma má versão é você entrar numa livraria popular qualquer e ver qual Bíblia você vai conseguir comprar lá. Então, essa aqui foi comprada na Saraiva. Essa aqui eu comprei na internet, porque você não encontra para comprar. É um bom indicador. Qual que você acha que dá mais lucro para quem vende? A que vende na Saraiva ou a que você tem dificuldade de comprar? Muito bem. Por que existem essas versões? Por que existe a ideia de fazer muitas versões falsas? Vamos lá agora em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Vai dizer assim:
Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 4. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que Satanás vai falar na Bíblia, a primeira vez que o diabo aparece na Bíblia, é uma corrupção da palavra de Deus. Não foi isso que Deus disse, mas foi isso que o diabo disse que Deus disse. E aí a mulher responde: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim, ela corrigiu, né? Comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha que interessante. A primeira coisa que Satanás faz, a primeira coisa que ele fala na Bíblia, na narrativa dele, quando ele aparece, quando ele é apresentado a todos nós, é levantar dúvidas, é questionar, é perverter a palavra de Deus. Esse é o trabalho dele. E é assim que ele vai levar a nós, seres humanos, ao pecado. Ele ludibriadia a gente. Será que é preciso mesmo, por exemplo, esperar me aguardar para o casamento? Será que Deus se importa mesmo com isso? É o tipo de coisa que o inimigo coloca na nossa mente e faz a gente pecar. As versões falsas da Bíblia não são somente traduções ruins. Elas são a obra do próprio diabo para levar as pessoas para o inferno. Quarto, se existe hoje, simultaneamente, versões falsificadas da palavra de Deus e uma versão pura e preservada, como, afinal de contas, a gente vai saber identificar qual que é uma e qual que é outra? Qual é o critério para você saber uma ou outra? Existem pelo menos 8 formas de você definir isso claramente. Você pode, através do método de tradução que foi utilizado, você pode ver pela evidência interna da própria Bíblia, ler o que está escrito e ver que certas coisas, por exemplo, a maioria das confusões que são pregadas por aí, das divergências, das inconcordâncias, incoerências da Bíblia, você só vai conseguir encontrá-las em outras versões. Se você pegar uma, porque Judas se enforcou, caiu do penhasco. Quando você lê na Almeida, você chega que um não anula o outro, mas nas outras versões anula. Então, a evidência interna é uma forma de ver isso. A fonte de onde ela foi traduzida, as citações externas e uma série de outras formas. Mas nós vamos focar em 2. Nós vamos avaliar e analisar a fonte da tradução, porque isso é importante e dá para a gente chegar a uma conclusão. As diferentes versões da Bíblia não são diferentes traduções do mesmo texto original. A gente tem uma ideia de que tem uma Bíblia muito antiga, lá no Vaticano, e aí o cara vai lá, pega aquilo ali, traduz e cria uma versão da Bíblia mais fácil e acessível. Mas isso simplesmente não é verdade. Na verdade, a maioria dos manuscritos você encontra espalhado em diversos museus pelo mundo. Então o cara, quando fala assim, se nós voltarmos, aqui o texto diz isso, mas se nós voltarmos ao texto original grego e tudo mais, ou ele está sendo ignorante, ou está sendo maldoso, porque não existe original grego. Não existe. O que nós temos hoje são cópias, cópias e cópias e cópias. Muito bem. Existem, e quanto que existe? Existem mais de 5.000 fragmentos de manuscritos espalhados pelo mundo, certo? E desses mais de 5.000, isso somente no Novo Testamento, desses mais de 5.000, 97% deles concordam entre si, exatamente as mesmíssimas palavras. Vamos dar um exemplo assim, 97% dos 5.000 vai estar dito assim: em verdade vos digo. E dos outros 3% vai estar um que está escrito: em verdade vos digo, sem ter duas vezes. Então, 97% concorda e 3% não concorda. Beleza. A esses 97% foi dado o nome de texto majoritário. Texto majoritário, para a gente entender. Então teve um cara chamado Erasmo de Roterdã, que ele pegou, examinou e compilou tudo que havia essa maioria de concordância e criou uma tradução do grego, né, uma tradução não, né, compilou o grego, né, o Novo Testamento grego, e deu o nome a ele de texto recebido. Esse é o nome que é conhecido hoje, certo? A compilação dos 97% que concordam entre si. Como ele fez isso?
Não sei se foi isso, mas estou dando um exemplo. Em verdade fugiu. Eu tenho 100 manuscritos que dizem isso. E tenho 2 que dizem em verdade. Então ele escolheu ficar com os 100 que dizem em verdade fugiu. Por isso o nome é dado de texto majoritário. Beleza. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela é a única versão da Bíblia em português no mundo que foi traduzida exclusivamente desses textos majoritários, 97% que concordam entre si. Beleza. A versão mais tradicional da Sociedade Bíblica do Brasil, por exemplo, ela usa 98% do texto recebido e 2% de outros textos que a gente vai chegar lá mais à frente, de outras fontes. João Ferreira de Almeida compilou a tradução para o português usando o texto recebido de Erasmo. Muito bem. Compilando, né, compilação de mais de 5.000 fragmentos. Todas as versões da Bíblia, todas, 100% das versões da Bíblia, antigas, né, nas mais variadas línguas que existem no mundo. Tem Bíblia muito antiga por aí, tem Bíblia siríaca, gaélica, tem palestino-síria, tem um monte de Bíblia antiga, século IV, século V. Todas elas foram 100% utilizadas dos textos que concordam entre si. Então, por exemplo, como é que você sabe disso? Você pega uma dessas, tem muita gente que já fez, pega uma dessas e compara com o texto recebido, você vê que é a mesma coisa, em outra língua, mesmo como se fosse uma tradução literal daquilo ali. Muito bem. Agora, por que elas concordam em 100%, as diferentes línguas, Bíblias antigas, por que elas concordam entre si 100%? Por que isso acontece? Porque esta é a versão que tem sido usada ao longo da história. A mesma versão foi a mais usada, é o que você vai encontrar. Muito bem. Mas até por volta de 1900, todas as Bíblias em português, em todos os países que falam a língua portuguesa, se utilizavam da mesma fonte de tradução. Ok? Beleza. Então você tinha várias versões. Você tinha, na Angola tinha uma versão da Bíblia diferente, aqui no Brasil tinha outra, em Portugal tinha outra. Todas elas usavam a mesma fonte de tradução. Muito bem. No final dos anos 1880 e pouco, todas elas eram em português, né, mas todos usavam texto majoritário. Foi em 1881, 2 eruditos chamados Westcott e Hort, né, os dois, Westcott e Hort, tiveram a brilhante ideia de pegar os 3% que discordavam entre si e compilar o seu Novo Testamento grego. Beleza, com esses 3% que discordavam. E eles deram um nome radical, né? O nome desse Novo Testamento, se você for comprar, você consegue comprar, ele se chama Novo Testamento Grego Original. E aí, quando o cara fala assim, se a gente voltar ao grego original, ele está se referindo ao Novo Testamento grego de Westcott e Hort, que só passou a ser compilado e existir e usado a partir do ano 1881. Hoje, de lá para cá, o que aconteceu? Nós estamos em 2020. Todas as versões da Bíblia no Brasil se utilizam ou em parte ou totalmente da versão do grego Westcott e Hort. Só tem uma que não utiliza, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. É a exceção à regra. Agora, compilar esses 3% não foi assim tão difícil, um trabalho tão difícil de ser feito, porque você tem, dos 5.000 e tantos manuscritos, você tem fragmento de João, pedaço de João 1 lá, que o cara guardou, você tem pedaço, então é um trabalho monumental. Mas esses outros 3%, não, a maioria deles se encontram em dois compilados inteiros do Novo Testamento, chamado um é o Sinóticos e o outro é o Vaticanos. Aí sim eu acredito que deve ter sido difícil para usar, porque esses dois textos que dão base para o Novo Testamento grego de Westcott e Hort, eles divergem entre si em quase tudo. Quase tudo. Totalmente diferente um do outro. Somente nos evangelhos, nos 4 evangelhos, eles têm mais de 3.000 discordâncias entre um e outro. E nestes manuscritos, onde foram achados? Por que eles são utilizados? Porque eles foram achados literalmente no lixo do Vaticano.
Esse que foi achado, que é o Vaticano, ele tem dezenas de anotações diferentes em cada uma das páginas, feitas pelos monges, corrigindo o texto que estava lá. Ou seja, era um texto que eles foram corrigindo, ao ponto de jogar no lixo. Aí foi enterrado, passou 1000 anos, acharam aquilo ali. Agora a gente tem a Bíblia. No lixo de um monastério qualquer por aí, todo mundo. Muito bem. Por que tudo isso importa? Porque para você acreditar que o grego de lá, o Novo Testamento grego de Chicote e Gorte, é a palavra de Deus, é mais acurado, não é o original, você precisa acreditar então que por 2000 anos o mundo viveu sem a palavra de Deus, porque não existia. Não tem palavra de Deus e agora desenterrou de um lugar qualquer. Eu não acredito nisso. A palavra de Deus, conforme a gente leu, ela estava preservada daquela geração para toda a eternidade. Muito bem. Mas Deus disse, né, que preservaria para sempre. Então essa é uma forma de identificar uma forma de identificar a versão correta. Que no caso nosso, no português, é muito mais fácil do que, por exemplo, no inglês, onde tem outras versões que se utilizam da mesma fonte. Então o português só tem Almeida Corrigida Fiel. Muito bem, agora você pode usar, por exemplo, a evidência interna como forma de saber qual é a versão. Contradição que você encontra em outras versões, você não encontra aqui. Você pode utilizar a evidência externa, porque os primeiros cristãos, existem mais de 20.000 citações dos primeiros cristãos pelo mundo. Todas elas, 100%, concordam com o texto majoritário. Então você vê, eu estou discutindo com você, eu mando uma carta, olha, você está errado naquilo que o texto tal diz tal coisa. Aquela citação, você vê que utilizava a mesma versão. Era o texto usado pelo mundo cristão. Muito bem. Nós podemos utilizar o método de tradução para definir qual é a palavra de Deus verdadeira. Por exemplo, existe o método de equivalência dinâmica, equivalência formal, que é utilizado na Almeida. Existe o método de equivalência dinâmica, de paráfrase e outras coisas. O que são isso? Interpretações. Então o cara leu no grego, interpretou e botou do jeito que ele entendeu. A equivalência formal não, ele traduz e pronto. E é você que vai interpretar. Muito bem. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela, conforme a gente leu, né, não é de livre interpretação. Né? Então por isso a gente já exclui. Mas nós vamos comparar. Porque como que você sabe que uma nota é falsa? Todas as notas são falsas, você não consegue saber. Você precisa conhecer o que é a nota verdadeira e a partir da verdadeira você fala, não, isso aqui está errado, isso aqui não é verdadeiro. Beleza. Então nós vamos comparar agora, eu vou pedir ajuda aqui de alguém. Quem quer pegar aqui a NVI e fazer a comparação? Quem quer tocar na NVI? Vamos lá. Não deixarei como. Então nós vamos fazer uma comparação aqui. Como que essas versões, elas atacam doutrinas fundamentais da fé cristã. Não é um texto aleatório, qualquer coisa. São doutrinas básicas, fundamentais da nossa fé. Então vamos lá em João 3,13. João 3,13. Eu vou ler aqui, depois o pastor lê aí. João 3, versículo 13 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Vou ler de novo. Ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí, pastor, lê pra gente aí João 3,13. Ninguém mais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Beleza. Ele tirou que está no céu. É uma doutrina importante, que Jesus é Deus. Jesus é um homem que veio ao mundo e Jesus está no mundo, está no céu. Como isso? Aí eu não sei explicar, mas Trindade, 3 pessoas. Mas Não é só por isso, né? Porque Jesus é Deus e é onipresente. não, mas Está presente em todos os lugares, ele estava no céu também. estava no céu também. Não tem como você tirar um versículo importante como esse daqui. Você simplesmente não tem na NVI, cortou o versículo. Agora vamos ver outro aqui, ó. Romanos 14:10.
Romanos 14, 10. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Vai dizer assim: mas tu, por que julgaste teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Agora, pastor Leio. Portanto, você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus. Está errado? Não. Mas é uma doutrina importante que Jesus Cristo vai nos julgar. E aí você tira isso. Não. Deus, tal, dá uma diminuída. Vai ter isso em outro lugar? E também tem dois julgamentos. Né? Então, mas ele está falando do julgamento de Cristo. Ele está falando de Deus aqui só como se fosse aquele que Juízo Deus vai final, fazer, acabou e tal. Não é isso que o texto está dizendo. É uma doutrina importante. Você não pode. No mesmo texto, você seguir, você vai até achar na NVI. Mas cada alteração você vai diminuindo a força da palavra de Deus. Você não pode ter nenhuma alteração, ainda mais em doutrinas importantes. Agora, 1 João 4, 3. 1 João, capítulo 4, versículo 3. É, 1 João, capítulo 4, versículo 3. Vou ler, hein? Diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Agora o pastor lê aí. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Então, você vê, aqui ele diz: todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Tem dúvida nesse texto? Não, está claro. Jesus Cristo veio em carne. Agora aí não, todo aquele que não confessa Jesus. Que Jesus? Como assim? Não, Jesus Cristo veio em carne, não dá dúvida de uma doutrina importante, que o verbo se fez carne. É uma doutrina, Deus assumiu a forma humana. Muito bem, agora Colossenses 1, 4, estou acabando já, 1, 14. Colossenses 1, 14. Posso ler? Então diz assim, ó. Colossenses 1, 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Está tirando simplesmente o papel do sangue de Cristo na remissão dos nossos pecados. Bem claro, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Depois simplesmente tirou pelo seu sangue. Muito bem. E 1 Coríntios 5, 7.
anotei errado aqui o versículo. 7. Ó, vou pular esse porque eu anotei um versículo e tá outra coisa aqui. Não sei onde está. Vamos para o último então, que é Mateus 20, 16. Mateus 20, 16. Muito bem, vou ler, hein? Está escrito assim, ó. Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pronto. Tirou metade do versículo fora. Jogou fora. Vou ler mais um aqui rapidamente, João 6, 47. João 6, 47. Diz assim, esse é terrível. João 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Pode ir. Assegurou-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Pois é. Olha a diferença. Ele fala, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus falou. Ali ele diz, aquele que crê, todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo crê. Como assim crê? Aquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então, parece até, né, o diabo, né, a serpente falando para Eva, né? Não é que tem que crer em Jesus, tem que crer, toda fé te leva a algum lugar e tal. Mas não é isso que o texto diz. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Enfim, como conclusão, só queria dizer isso, que nós cremos como igreja e usamos a Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, porque cremos na preservação, na inspiração. Ela é a palavra de Deus, inspirada de Deus, falada pela boca de homens santos, escrita por alguém e preservada pelo próprio Deus ao longo da história até os dias de hoje. Cremos literalmente no poder da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se alguém vai ser salvo, vai receber a Jesus, tem que ser através de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar? Eu posso orar de novo? Não, vou pedir o irmão Estevão para orar. Pode ser? Para encerrar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor, que é